Fala, impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar sequência a esse conjunto de aulas onde a gente está trazendo diferentes algoritmos de aprendizado de máquinas e hoje a gente vai falar sobre o Support Vector Machine, ou popularmente conhecido como SVM, que é um algoritmo super poderoso e que traz muitas vantagens. Então, antes da gente começar, eu só vou pedir para vocês darem uma curtida nesse vídeo, porque isso motiva muita gente a trazer outros vídeos como esse e também seguir a gente aqui no canal, porque a gente tá trazendo muitos conteúdos novos que vão ser muito legais. Então segue para não perder nada. Então, bora começar? Para começar a falar do SVM, eu quero dar um exemplo simples para vocês, iguais a gente estava fazendo até agora. E vamos supor que a gente tem esse conjunto de dados aqui, e eu tenho um novo ponto em vermelho. Qual seria a classificação desse ponto? Seria um ponto roxo ou um ponto em amarelo? E aqui a gente está utilizando o dataset Iris, mas não se preocupem com, o ponto roxo é 0, o amarelo é 1, roxo é 1, amarelo... Não, só se preocupem com a cor. Esse ponto aqui, para vocês, deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo, seria classificado como roxo ou amarelo? E pela proximidade desses dados aqui, como ele está muito mais próximo dos dados que estão em roxo, provavelmente você falou que esse ponto seria classificado como roxo. Já se eu tenho um novo ponto aqui, um pouco mais para a direita, aqui mais ou menos no 0.9, qual seria o valor dele? Qual seria a classificação que vocês acham? Também deixa aqui embaixo. E a gente também percebe intuitivamente que talvez esse ponto seja amarelo. E essa é uma lógica muito similar que a gente vai utilizar na hora de fazer o SVM. Basicamente, no SVM, a gente vai pegar esses pontos aqui mais extremos e vai usar esses pontos para criar um limite de separação. Então vamos supor, se eu coloco o meu limite aqui, beleza, eu vou classificar certo esse ponto em vermelho e ele vai estar como roxo. Mas e se o meu limite estivesse aqui, o meu limite estivesse aqui? Qual seria o melhor lugar aqui entre os pontos para poder definir, por exemplo, se o meu x for menor que esse valor, classifica como roxo. Se for maior, classifica como amarelo. Aqui visualmente a gente percebe que talvez seja o 0.8. Porque olha, aqui está todo mundo roxo, aqui está todo mundo amarelo, o 0.8 está mais ou menos no meio. Mas o que tem por trás disso? O que tem por trás conceitualmente disso que a gente está fazendo? O que o algoritmo do SVM vai fazer vai ser basicamente pegar os pontos que estão mais extremos, ou seja, os pontos de classes diferentes que têm a menor distância entre eles. Então, esse ponto aqui é de uma classe, esse ponto aqui é de outra classe. Eles são de classes diferentes e são os pontos mais próximos um do outro. Porque se eu pegasse esse ponto e esse outro aqui, a distância seria maior. Então eu quero pontos de classes diferentes que tenham a menor distância entre eles. E esses pontos a gente vai chamar de vetores de suporte. E os vetores de suporte servem exatamente para a gente traçar as margens que vão definir qual vai ser o nosso hiperplano de separação. Então, o conceito do SVM é basicamente esse. A gente pega os pontos que estão mais próximos entre si de classes diferentes e define as margens. Todo mundo que está para trás dessa margem é roxo, por exemplo, e todo mundo que está para frente dessa margem é amarelo. E aqui, no meio dessas duas margens, a gente vai ter o hiperplano de separação, que aqui no nosso caso poderia ser dado por um ponto, por exemplo. E é isso que o SVM vai fazer, é tentar definir qual vai ser esse melhor hiperplano capaz de separar os nossos pontos. E claro, quanto maior a nossa margem, melhor. Então ele também vai tentar otimizar essa margem. E um fato importante é que a gente está olhando aqui, os nossos dados claramente, eles são separáveis. A gente consegue traçar uma linha aqui que facilmente separa o roxo do amarelo. Mas o SVM pode ser usado inclusive em dados que não são linearmente separáveis, porque ele já tem dentro do próprio algoritmo uma maneira de fazer esses dados serem linearmente separáveis. E quando eu falo linearmente separáveis, eu não estou falando somente de uma reta. Eu posso estar falando de uma reta quando a gente fala em 2 dimensões, posso estar falando de um plano quando a gente fala em 3 dimensões, e os hiperplanos quando a gente fala de mais de 3 dimensões, que a gente não tem uma capacidade de visualização tão clara assim, quanto a gente tem, por exemplo, com uma reta ou com um plano. E basicamente, para poder conseguir fazer isso com dados que, como por exemplo aqui, parecem que não são linearmente separáveis,
o que o SVM vai fazer é aumentar as dimensões. Então, por exemplo, aqui ele pode elevar os nossos dados ao quadrado, que olha, isso aqui está muito próximo de zero, quando eu elevo ao quadrado eu não aumento tanto os valores, mas esses pontos aqui eu aumento, e agora eu consigo sim criar uma linha, porque agora eu estou em 2D, que separa os nossos pontos. Então aqui em 1D eu consegui traçar um ponto capaz de separar esses pontos, em 2D eu preciso traçar uma reta, e quando eu falo em 3D, um plano, porque aí eu teria dados de x, y e z. E aí, como eu falei, ele faz isso elevando as dimensões do dado, utilizando as funções de kernel, que inclusive é um dos parâmetros que a gente consegue passar quando a gente está criando o nosso modelo de SVM. E no próprio algoritmo, ele mesmo vai buscar a melhor dimensão, capaz de encontrar essa reta, esse plano ou esse hiperplano que a gente está falando. Lembrando que reta e plano são também hiperplanos. Só que ele não vai realmente, efetivamente, elevar cada dado ao quadrado, depois elevar o cubo, depois fazer qualquer mudança de dimensão. Ele só vai considerar que isso foi feito e vai fazendo os cálculos no que a gente chama de truque de kernel. Isso não é uma coisa que vocês precisam decorar, mas talvez vai surgir esse nome e é bom vocês entenderem de onde que vem. E só para a gente seguir, começar realmente a colocar a mão na massa, por mais que a gente tenha visto aqui somente uma dimensão, ele funciona para qualquer dimensão de dados. E aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, se a gente tivesse em duas dimensões, ó, tem o valor de x, o valor de y, e esse aqui é o hiperplano que consegue separar os nossos dados. E ele é um algoritmo muito poderoso, só que, como ele vai calcular essas distâncias, vai fazer todo esse processamento, às vezes ele aumenta as dimensões, ele pode demorar muito tempo para treinar os dados. Então a gente, como cientista de dados, tem que entender esse trade-off entre o ganho do algoritmo mais o tempo que a gente tem para realizar o nosso projeto. Então, sem mais delongas, vamos começar a fazer o nosso classificador utilizando o SVM. E aí, para começar, eu já deixei aqui o próprio dataset Iris que a gente já falou em outras aulas. E primeiro eu só comecei pegando as colunas de pétala, que é petal length e petal width, e a gente vai utilizar isso aqui somente com os targets 0 e 1. E por que a gente vai fazer isso? Porque, de novo, visualmente isso é muito mais amigável da gente visualizar. Então, ó, aqui a gente consegue ver quais são os pontos, aqui a gente também consegue ver quais são os pontos, e agora, quando a gente criar o nosso SVC, que é o Support Vector Classifier, que é o que a gente usa para classificar os nossos pontos, a gente também pode ver essa reta. Então, ó, se eu clicar aqui na documentação, a gente vai fazer os mesmos passos que a gente estava fazendo até agora. Então, a gente primeiro começa importando aqui o Support Vector Classifier e depois a gente vai fazer os mesmos passos que a gente fez até agora. Então, como que a gente começa? A gente vai chamar o classificador de CLF e depois a gente pode fazer SVC, que é o algoritmo que a gente acabou de importar, ponto .fit, para a gente já fazer o fit com os dados de treino. Então, ó, vou fazer o X-train e o Y-train, e aí nesse caso aqui a gente pode visualizar, por exemplo, o coef. Então, quem é o meu coef? É o meu coeficiente angular, da mesma forma que a gente estava fazendo na regressão linear em outros algoritmos, que eu vou deixar aqui também na descrição, caso vocês queiram relembrar. E aí um ponto muito importante é que, se a gente não estiver utilizando o kernel linear, ele não vai ter o coef. Ele vai ter um outro parâmetro que também está aqui nessa documentação, que é o dual coef. Só que como a gente quer manter o mesmo padrão das aulas que a gente estava fazendo até agora, a gente pode mudar aqui o parâmetro do kernel para ele ser linear, e agora a gente consegue visualizar esse coef. E aí, da mesma forma que a gente fez, olha, se eu pegar aqui o primeiro elemento desse array, eu vou ter o meu W1 e o meu W2. Não vão entrar muito nisso, mas vou deixar aqui na descrição quando a gente fala de W1 e W2 lá na regressão linear. E quem que vai ser o meu W1? Vai ser exatamente desse coef aqui, o meu elemento de índice 0, ou seja, o meu primeiro elemento. Já o meu W2 vai ser do mesmo coef, o meu elemento de índice 1. E assim, da mesma forma que a gente tem o coef lá da regressão linear, a gente também tem o intercept. Então, se eu faço clf.intercept, eu vou ter o ponto que intercepta os meus dados. E só lembrando, quando a gente fala de equação da reta, o coef seria o coeficiente angular
e o intercept seria o coeficiente linear. Então o intercept é o valor que vai ser constante. Então se eu tiver lá uma reta de x e y, o intercept é exatamente o valor onde x é igual a 0. E aí se eu tiver o coeficiente angular, é o valor que sempre multiplica o x. Aqui, como eu tenho dois valores de x, por isso que eu vou ter W1 e W2. Ah, Lucas, se eu quisesse escrever W0, W1, qualquer outra nomenclatura, eu posso, e aqui eu só dei uma corrigida para W1 e W2, porque eu tinha escrito errado. E sim, a nomenclatura vai pelo que vocês acharem mais fácil, mais entendível para vocês. Eu só estou usando aqui para poder seguir o que eu já vinha falando nas outras aulas. E ó, do intercept eu posso pegar apenas o valor, sendo que isso aqui é o meu W0. E aí, relembrando de forma bem rápida a equação da reta, lembra que a equação da reta é dada por y igual a x mais b? O que a gente pode fazer para poder escrever agora essa reta, sendo que a gente tem aqui o x1 e aqui o x2, é escrever dessa forma aqui, ó, W1 vezes a primeira coluna do x de treino, mais W2 vezes a segunda coluna, mais o W0 vai ser igual a 0. E aí, até aqui, essa equação é muito importante, porque, por exemplo, se a gente quiser encontrar as margens, a gente pode usar essa mesma equação, fazendo igual a mais 1 e menos 1, e aí a gente vai ter o deslocamento responsável por gerar as margens. E aqui eu até deixei o racional do cálculo para vocês, mas a única coisa que eu fiz foi isolar esse termo aqui de um lado, e aí a gente fica com y é igual a menos W1x menos W0 dividido por W2. E para que eu vou utilizar isso? Porque eu quero agora, nesses dados, pegar a reta gerada pelo meu algoritmo de SVM. Então, ó, se eu colocar aqui esses mesmos dados, e se a gente quiser traçar essa reta, eu vou precisar pegar um conjunto de valores de x, que eu posso fazer utilizando o np.linspace, que basicamente ele vai pegar os valores do ponto inicial até o ponto final, a quantidade de valores que eu quiser. Então eu posso pegar, por exemplo, de 1 até 5. E aqui eu quero pegar 100 valores. E o meu y vai ser exatamente dado por isso daqui. Vai ser menos W1 vezes o x, que é esse x que a gente acabou de gerar aqui em cima, menos o W0 dividido por W2. Ah, Lucas, por que você criou um array? Porque com o array a gente consegue fazer operações e fica mais fácil de trabalhar. E aqui, quando eu fizer o plot desses dados, e eu posso colocar isso aqui em vermelho, eu vou ter exatamente essa reta aqui. E foi essa reta que melhor separa os nossos dados, segundo o algoritmo de SVM. E Lucas, eu posso mexer aqui no tamanho, porque eu acho que tá meio ruim de ver, tá muito pequeno os nossos dados. E sim, na própria documentação do Matplotlib, que eu deixei aqui para vocês também, ó, tem aqui um parâmetro que a gente pode colocar, que são os limites do y. Então eu posso utilizar aqui o ax.set e fazer que o meu y-lim, ou seja, o meu limite do y, vai de, por exemplo, 0.9 até a 2.6. E a gente pode ir alterando aqui à medida que a gente achar necessário. Aqui eu coloquei muito para cima, então posso alterar aqui 0.2, eu tenho que alterar um pouco mais para baixo. E aí, se a gente olhar aqui, na verdade, a gente começa no 0 e vai até 1.7. Então aqui, ajustando, eu vou de 0 até 1.7. E nesse caso aqui, ó, eu tenho a reta que conseguiu separar os meus dados. E além disso, o mais legal é que a gente consegue também, pela própria documentação do algoritmo, ver que é possível saber quais foram os vetores de suporte que a gente utilizou para traçar essa reta. E ele está aqui, ó, em Support Vectors. Então, se eu faço um CLF e coloco esse valor aqui, então, ó, clf.supportVectors, o que a gente vai ter é exatamente quais foram os pontos que a gente utilizou para poder traçar essa reta. E aí, Lucas, se eu quiser colocar agora um scatter com esses pontos, se eu quiser, por exemplo, visualizar esses pontos de um outro jeito, eu posso, disso daqui, pegar somente os valores de x e os valores de y e traçar junto nessa reta. E para fazer isso, ó, se eu quero somente os valores que estão na primeira coluna, é só eu pegar todas as linhas, e para isso eu passo 2 pontos, e a coluna de índice 0. Então tem 1.9, 1.7 e 3. E a mesma coisa para o y, só que agora eu vou pegar a coluna de índice 1,
que é 0.2, 0.5 e 1.1. E se a gente copiar esse gráfico aqui, o que a gente poderia fazer aqui seria exatamente traçar agora um novo scatter, fazendo ax.scatter, que é um scatter plot como a gente tinha visto, e aqui eu vou colocar como x esses valores aqui, então vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui embaixo, e como y esses mesmos valores, só que agora aqui na coluna de índice 1. E aí se a gente quisesse colocar em vermelho, é só passar aqui um parâmetro de cor igual a R de red, que é vermelho em inglês. E olha, esses aqui foram os pontos utilizados para poder traçar essa reta. Esses aqui são os nossos vetores de suporte. Ah, Lucas, mas e se eu quisesse traçar a margem, se eu quisesse visualizar a margem? Lembra que eu falei com vocês que a gente parte dessa reta aqui igual a zero, porque é essa reta principal que a gente quer achar? A reta da margem nada mais é do que o deslocamento de mais 1 para cá e menos 1 para cá. Ou seja, igualar essa equação que a gente tem aqui a mais 1 e essa equação a menos 1. E aí, se a gente fizer isso, aqui nos nossos valores, o que a gente teria, por exemplo, é um y2, onde a gente soma mais 1 aqui, e aí a gente poderia traçar esse gráfico com uma linha tracejada, e como eu fiz mais 1, eu estou deslocando para a direita. Se eu fizer a mesma coisa, só que fazendo um menos 1 para uma reta y3, agora eu vou deslocar para a esquerda. E nesse caso aqui, ó, foram exatamente essas as margens que a gente achou. E realmente a gente conseguiu achar esse hiperplano que realmente maximiza essas margens. E aí os novos valores aqui para a direita seriam classificados como amarelo, e os novos valores aqui para a esquerda seriam classificados como roxo, como a gente pode ver essas regiões aqui. E aí, só para a gente fechar, vamos fazer isso agora com todos os dados, as 4 colunas que a gente tem, todas as classes, e aí se vocês quiserem revisar aqui, mexer nos dados, fiquem à vontade. Mas para a gente seguir, o que eu quero fazer é pegar todo esse dataset aqui, ó, então eu vou importar de novo o dataset Iris, mas agora eu não vou tirar ninguém. Então quem é o meu X? O meu X é todo mundo que está aqui, todas essas 4 colunas. E quem é o meu Y? Se eu fizer o y.valueCounts, o meu Y são todas as 3 classes. Agora a gente está pegando todo mundo. De novo, a gente precisa separar em treino e teste. Aqui a gente não precisa importar de novo. E aí eu posso fazer aqui que o meu X de treino, o meu X de teste, o meu Y de treino e o meu Y de teste vai ser dado pelo train test split da mesma forma que a gente fez lá em cima, só para não ficar dando Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer aqui direto e eu passo esse X e Y e como tamanho da base de teste, eu posso passar 0.33 e o random state igual a 42. Ah, Lucas, quem é o random state? É basicamente a semente aleatória que a gente vai passar para o meu resultado aleatório ser igual ao resultado aleatório de vocês. E agora a gente pode criar um novo classificador, que eu posso chamar de classificador 2. De novo, eu vou usar o Support Vector Classifier e aqui eu vou fazer os fit com os meus dados de treino. Então, ó, xtrain, ytrain. Ah, Lucas, aqui eu preciso passar o parâmetro kernel? Não precisa, porque a gente não quer ver o coef, como a gente viu lá em cima. Caso vocês queiram ver o coef, fiquem à vontade para passar o parâmetro aqui, quando a gente for criar o classificador de kernel igual a linear. Ou, caso vocês não passem, vocês podem verificar aqui o parâmetro, que é o dual coef, e aí vocês conseguem visualizar também. Tudo isso está na documentação. Ah, Lucas, não sei ler inglês. Sem problema, botão direito aqui do mouse, traduzir para o português, vocês conseguem ler tudo que está aqui. E realmente, gente, usem a documentação porque vai ajudar muito vocês na vida como cientista de dados. E aqui, ó, agora que a gente criou esse classificador, eu posso utilizar esse novo classificador para poder fazer a previsão. E eu vou fazer a previsão com os meus dados de teste. Lembrando, eu treino com os meus dados de treino, eu testo com os meus dados de teste. E agora, ó, essa aqui é a previsão, só que só esses números não ajudam muito a gente. Então a gente pode salvar isso aqui numa variável e usar exatamente essa variável para analisar a qualidade do nosso modelo. Analisar se ele está acertando, se ele está errando, como está o nosso modelo de Support Vector Machine, especificamente Support Vector Classifier. E aí, para usar a matriz de confusão, a gente tem que importar do skHoney Matrix a Confusion Matrix, e basicamente o que a gente vai fazer é Confusion Matrix, e aí a gente tem que passar os nossos dados de teste,
e os nossos dados que a gente acabou de prever. E observa que o nosso resultado, o nosso modelo, está prevendo 100% dos casos certos. Todo mundo que é 0, ele está prevendo como 0, todo mundo que é 1, ele está prevendo como 1, todo mundo que é 2, ele está prevendo como 2. E aí, Lucas, quero utilizar outras métricas de análise, quero utilizar Accuracy Score, quero utilizar qualquer outra coisa, sem problema. Então, ó, se vocês vierem aqui importarem, por exemplo, from SK Learn Import Metrics, vocês podem usar qualquer uma delas. Então, metrics.accuracy score, e aí vocês vão passar de novo y-teste, y-pred, e aqui a acurácia é 100%, porque o nosso modelo acertou em 100% dos casos. Mas isso a gente já conseguiria ver aqui na própria matriz de decisão. Então, com isso, eu queria mostrar para vocês aqui uma base de como funciona o Support Vector Machine, principalmente para problemas de classificação, mas ele também pode ser usado para problemas de regressão, e principalmente o que ele faz, o que ele busca. Ele busca os pontos de classes diferentes que são mais próximos entre eles para conseguir traçar esse hiperplano que separa os nossos dados. Depois ele utiliza esse hiperplano para poder fazer a previsão. Lucas, posso colocar aqui os meus dados de teste, por exemplo, para ver como que seria? Com certeza, ó, x-teste e aqui x-teste. E aí, se vocês quisessem colocar a cor como y-pred ou y-teste, fiquem à vontade, vai ser a mesma coisa, porque ele acertou em 100% dos casos. Então, se depois vocês quiserem mexer aqui, gerar novos gráficos, visualizar como estão esses pontos, fiquem à vontade. Aqui eu só usei os valores de treino exatamente para a gente visualizar como ele faz isso. Mas se vocês quisessem, por exemplo, visualizar o x de teste aqui também, ó, vocês veriam que esse x de teste ia cair exatamente nessas mesmas regiões, porque esse foi um modelo que conseguiu separar muito bem os nossos dados. Então, ó, aqui, por mais que ele vá um pouquinho além da margem, ele conseguiria classificar todo mundo. Lucas, como que você sabe? A gente pode aqui, de novo, para esses dados aqui, fazer a previsão. Então, ó, esse aqui é o primeiro classificador que eu criei. Eu vou fazer o clf.predict. Aí aqui eu vou passar o x de teste. E aí, de novo, a gente poderia embaixo avaliar esse modelo utilizando a matriz de confusão que a gente já importou ali embaixo. Então, ó, matriz de confusão, y-pred em relação ao y-teste, sendo esse aqui o nosso y-pred. E ele acertou todas as previsões. Isso aqui só de curiosidade mesmo, mas o que mais importa é a gente entender e como a gente fez esse hiperplano capaz de separar os nossos dados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que isso ajude vocês a entender um pouquinho melhor como funciona o Support Vector Machine e também que vocês continuem estudando esse e outros algoritmos, porque isso é muito importante na sua formação de ciência de dados. Então vou deixar aqui embaixo o mini curso sobre ciência de dados e vou deixar também a playlist com todos os algoritmos. É isso, muito obrigado, até a próxima semana e tchau, tchau!